Da tribuna da Câmara, a deputada federal Caroline de Tone explicou a queda nas ações da Petrobras após a volta das indicações políticas permitida por uma decisão monocrática do ex-ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. A deputada disse: a queda de 6% em suas ações, equivalente ao valor de 30 bilhões de reais, deu-se só com o anúncio de uma mudança estatutária que se pretende fazer para voltar a permitir indicações políticas nas mais altas cúpulas dessa estatal e no Conselho Fiscal. Antes de sair do Supremo, o ministro Lewandowski deixou esse presente de grego ao povo brasileiro ao declarar inconstitucionais alguns trechos da Lei das Estatais, a Lei nº 13.303, em ação do Partido Comunista do Brasil, uma ADI, uma cautelar, dizendo que feriria o princípio da igualdade, deixar em quarentena políticos ou pessoas ligadas a políticos e partidos políticos e não permitir que eles assumissem cargos na estatal. A deputada afirmou: esquece o ex-ministro que, muito mais importante do que esses princípios, o povo brasileiro quer ver cumprido o princípio da impessoalidade e da moralidade no Brasil, que vem sendo esquecidos. E esse argumento fajuto para permitir a volta do aparelhamento da estatal, vamos ver acontecer, ou seja, basta o PT voltar ao poder para querer reaparelhar as estatais com políticos e repetir os erros do passado. E nisso, repito, só nesta semana foram 30 bilhões de reais em perda de valor de mercado, só com o anúncio da mudança do estatuto para permitir o aparelhamento político. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas. As garantias de direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento dos veículos ao privá-los de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 27 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Agora quem tem a palavra é a nossa colega Carol Detoni. Muito obrigado, presidente. Presidente, mal saímos do maior escândalo de corrupção da história mundial, que foi a Operação Lava Jato.
na qual, só relembrando, a estatal Petrobras foi utilizada como meio de corrupção entre políticos e grandes empresas, grandes construtoras, cujos prejuízos para a nação brasileira foram de 42 bilhões de reais, e vale lembrar que nos acordos de leniência foram recuperados 6 bilhões aos cofres públicos. Mal saímos desse escândalo e vemos novamente essa semana a queda das ações da Petrobras. E sabe por quê, senhoras e senhores? Foi uma queda de 6% de suas ações, o valor de 30 bilhões de reais, só com um anúncio de uma mudança estatutária que se pretende fazer para voltar a permitir indicações políticas nas mais altas cúpulas desta estatal e no Conselho Fiscal. Sim, porque antes de sair do Supremo, o ministro Lewandowski deixou esse presente de grego ao povo brasileiro ao declarar inconstitucionais alguns trechos da Lei das Estatais, Lei 13.303, dizendo que uma ação do PCdoB, uma ADI, uma cautelar, dizendo que feriria o princípio da igualdade, deixar uma quarentena a políticos ou pessoas ligadas a políticos e partidos políticos, não permitir que elas assumissem cargos na estatal. E o Lewandowski, com base no princípio da igualdade, disse que essa lei era inconstitucional. Mas esquece o ex-ministro, que muito mais importante do que esses princípios, o povo brasileiro quer ver cumprido o princípio da impessoalidade e da moralidade no Brasil, que vem sendo esquecido, e esse argumento fajuto para permitir voltar a aparelhar a estatal, a gente vai ver acontecer. Ou seja, basta o PT voltar ao poder, que quer reaparelhar as estatais com políticos para repetir os erros do passado. E nisso, repito, só essa semana foram 30 bilhões de reais em perda de valor de mercado, só com o anúncio da mudança do estatuto para permitir aparelhamento político. Saudades, presidente, do governo Bolsonaro, na qual a Petrobras dava lucro de 358 bilhões de reais aos cofres públicos. Ao contrário, repitamos e lembremos de outro fato, de quando era Dilma, por exemplo, de que com a política artificial de congelamento do preço do combustível, dava prejuízo de 50 a 60 bilhões de reais à estatal. Saudades do Paulo Guedes, que queria privatizar, que queria moralizar a máquina pública. Saudades, presidente, de termos uma primeira-dama com postura, com causas sociais, uma primeira-dama que pensava nos surdos, nos deficientes e fazia inclusão, e não essa primeira-dama, por exemplo, presidente, que se quer se comportar mais como a verdadeira presidente da República e não teve um só voto. Uma mulher que interfere na agenda dos ministros, na pasta dos ministros, que faz viagens, que quer representar o governo brasileiro, mas não tem legitimidade, que não tem postura. Até os próprios ministros estão reclamando da postura dessa primeira-dama. Então, presidente, volta, sai fora Lula e volta Bolsonaro. Volta um governo decente para o Brasil. É isso que queremos e é isso que precisamos para o nosso país. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Grato, digníssimo presidente Maurício Marcon, nobres colegas, uma honra estar neste ringue, onde luto pelo Brasil. Hoje lutando pelos produtores de leite de nosso país, que estão sofrendo como nunca. O preço do litro de leite, hoje, estão pagando menos que o custo da produção. Tenho recebido e-mails, WhatsApp dos produtores de todo o país. O custo do grão aumentou, reduziu o custo, não tem como. Eles têm aqui, por exemplo, o custo chegando a R$ 2,20 o litro, que recebem R$ 1,85. Uma situação muito difícil, aonde se destaca ainda que nos 4 primeiros meses do desgoverno Lula se importou mais leite do Uruguai, da Argentina, do que Bolsonaro em 4 anos. Ainda existe boato, talvez, mas creio até que não, que importam leite em pó a um custo baixíssimo, misturam na água e vendem como leite. Meu apoio aos produtores de leite de todo o Brasil. Saibam que estamos aqui atentos para apoiá-los, incentivá-los
a continuarem na indústria de lácteos no Brasil, porque o leite é fundamental. Quero também aqui registrar que ontem perdemos em termos, porque o sistema se mostra muito forte. Aquela ideologia que deve ter um político que esteja pela causa, que luta pelo seu país, infelizmente, ele é sobreposto por interesses escusos, interesses totalmente fisiológicos, onde querem a sua teta, a sua boca, o seu cargo, e deixam de lado o compromisso com o seu país. Isso é lamentável para quem está aqui pela causa. Aumento de impostos. Como? Com que roupa vai explicar? Nós pagamos impostos demais e recebemos de menos. Ontem, aumentando taxas para quem tem dinheiro no exterior. Eu sou contra qualquer tipo de aumento de impostos. Nada justifica. Mostre competência. Parem com tantos ministérios, com tantos cargos de confiança. Bolsonaro retirou 20 mil cargos de confiança, já recolocaram os 20, mais um pouco. Porque o que interessa é colocar os companheiros nas bocas e tetas. Essa é a verdade. Ontem vi parlamentar de esquerda que, na maioria, imensa maioria, não sabe o que é ser empreendedor, chamando de parasitas os empreendedores. Que tipo de noção tem um parlamentar, uma parlamentar que fala algo nesse sentido com relação a empresários e empreendedores que sustentam esse país? Estes sim geram impostos. Não é o que está lá na boca, na teta, num cargo público, que está gerando imposto. Não, não é isso. Quem gera são os empreendedores. Esses puxam um país e esses têm que ser respeitados, independente de cores partidárias. É respeitar quem puxa esse país à frente. E é por isso que eu lembro aqui, temos que apoiar os produtores de leite de todo o Brasil, que tem a minha solidariedade. Muito grato, digníssimo presidente Pompeu. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Bibo. Agora o deputado, voltando aqui à lista, deputado Vicentinho. Enquanto o deputado Vicentinho se desloca até a tribuna, mais um minuto para o deputado Coronel Crisóstomos. Grato, presidente. Eu vi que o meu colega anterior, Bibo Nunes, está muito calmo. Eu acho que os brabos, Bibo Nunes, estão ficando muito calmos aqui, porque cansa muito brigar contra a esquerda, porque eles são, todo dia eles apresentam uma ao Bibo Nunes. Por isso que agora a gente está mais calmo, nós que já batemos forte, gritamos, estamos mais calmos, nós estamos mais calmos. Daqui a pouco a gente turbina tudo e a gente vem com mais força. Mas, ô Bibo, não se preocupe, rapaz. Tudo já foi dito na CPI do BNDES, rapaz. O que esse barbudinho mentiroso e ex-presidiário fez, rapaz? Roubou tanto do Brasil que o Palocci disse assim: roubou tanto que você nem sabe quanto. Não foi só isso não, foi muito mais de que 500 bilhões de reais. Foi muito mais que o... E aí eu perguntei: ô Palocci, aonde ele botou esse dinheiro? Ele disse: eu não posso falar. Mas foram nos paraísos fiscais. O barbudinho levou o dinheiro no paraíso fiscal. Agora ele vai pagar imposto, hein, rapaz? Vai pagar imposto, um pouquinho de imposto. É um pouquinho só, entendeu? Essa esquerda gosta sim de criar impostos para botar na sacola. Obrigado. Presidente. Obrigado, deputado. Agora o primeiro inscrito que acordou cedo hoje, deputado Vicentinho. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de me referir a um dos mais importantes acontecimentos do Brasil nesta última semana. Aconteceu em São Paulo, capital, o 10º